Olá, eu espero que todos estejam bem, com bastante alegria e satisfação. Nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda falando na parte segunda dos Espíritos, do mundo espírita, o mundo dos Espíritos, nós estamos no capítulo 2, onde nós estamos abordando o tema da encarnação dos Espíritos. Na questão 133, Kardec faz uma pergunta aos Espíritos, que tem a ver com o objetivo da encarnação. A pergunta 133 é a seguinte: tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Vem a resposta: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Essa foi a resposta. Aí, continuando, a pergunta: mas, então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Vem novamente uma resposta: chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. E aí termina a resposta, E aí nós fazemos aqui um entendimento, através do Espírito Miramês, que faz aqui um resumo dessa resposta. Ele diz o seguinte, o tema do entendimento dele é lei universal. Se a vida sucessiva obedece a uma lei universal, como não passar por elas? São caminhos determinados por Deus a serem trilhados por tudo o que Ele mesmo criou. Querer saber o porquê da decisão divina é perda de tempo. O que o Senhor fez é o mais acertado, e Ele não pede, nem precisa de opinião de ninguém por ser Deus. O espírito sábio é aquele que procura descobrir as suas leis e segui-las, porque são imutáveis. A alma obediente está sempre bem consigo mesma, por atender à vontade soberana. Mais uma vez repetimos, todos foram criados simples e ignorantes e se instruem, passando por todas as tribulações inerentes a todos os espíritos. De outra forma, não aprenderíamos as lições da vida, como não despertaremos do sono da ignorância. Quem não descobre a vontade de Deus não pode viver bem. O Senhor criou o trabalho para todos nós, e quem não aceita a filosofia do labor em todos os seus aspectos, não pode viver bem com a sua consciência, instrumento divino pelo qual Deus nos fala. Quem não entende a necessidade de amar a Deus e ao próximo, vive atribulado até compreender que fomos criados pelo amor para amar. Quem ainda não percebeu o valor do perdão, sofre as consequências do ódio e multiplica suas dificuldades. Procuremos entender o entendimento universal, e a melhor escola é a do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se exercita no bem, capacita-se a identificar a bondade nas coisas mais simples da natureza. Quem ajuda aos que sofrem, sente-se bastante forte para suportar o peso das próprias necessidades. Quem ama, sente-se amado por satisfazer-se com o amor que distribui. Se a justiça dos céus não falha, nada que as suas leis anunciam pode falhar, porque Deus é sabedoria absoluta. Os espíritos devem se esforçar em tudo o que lhes diz respeito ao crescimento espiritual. O mérito está nisso, de cada um fazer o que lhe cabe, sem esquecer a humildade no que aprende e no que pode ensinar aos outros. Sem esquecer, quando se depara com grandes sofrimentos, eles são prenúncio de breve restabelecimento. As provações são naturais em todo o mundo. Se por acaso Deus tirasse todas as dores da terra, como pretendem os homens, e se tivesse esse mundo em suas mãos, a humanidade voltaria às cavernas dentro de pouco tempo. Na fase evolutiva em que se encontra a coletividade, não pode existir plena felicidade, dado ao mau uso que o homem poderia fazer dos recursos que Deus lhe emprestou. A doença constitui um freio, bem como favorece a expansão dos bons sentimentos moradores no coração. O Cristo abriu as portas para o entendimento
de sorte a educar as criaturas, e elas, educadas, poderão usar todos os valores e todas as forças por saberem como devem usar. A reencarnação é o melhor caminho para nos instruir e educar, de modo a sabermos viver no céu, obedecendo às leis naturais da vida, que sempre nos dão mais vida. Então veja, fazendo aqui um resumo, né, desse comentário do Espírito Miramês e também da própria resposta dos Espíritos a Kardec, primeiramente, a divindade é sinônimo de tudo que reflete a perfeição. Quando nós nos voltamos para Deus, né, eu acho que esse é o ponto principal, né? Tudo que pode vir da divindade é muito sábio e muitas vezes a nossa limitada compreensão não entende o porquê, às vezes, de algumas coisas que acontecem na nossa vida. Mas esse é o primeiro ponto. A divindade sabe o que faz, e se tudo que vem de Deus é perfeito, né, todas as atribulações que passamos, as dificuldades, né, os desconfortos, são os degraus para buscarmos, né, a nossa evolução, para buscarmos a perfeição. Então, esse também é um ponto muito importante, né? A cada lição aprendida e interiorizada nos faculta, ou seja, nos condiciona para um degrau superior, vamos dizer assim. Então, todas as vezes que nós passamos por alguma dificuldade, seja ela de qual aspecto for, é para nos ajudar e continuarmos evoluindo. Se ficássemos na zona de conforto, provavelmente não conseguiríamos avançar. Por quê? Porque não tivemos ali a experiência, a jornada, né, a vivência diante daquela dificuldade para sermos provados, né? E aí sim darmos um passo à frente, né? O trabalho, a ocupação, o labor, seja ele qual for, é instrumento de Deus para nos guiar em nossos avanços, tanto na coletividade como na individualidade. A lei do progresso está sobre o trabalho, né? Se nós voltarmos no tempo, olharmos o quanto a humanidade evoluiu, né? Seja qual for a ocupação que tenhamos, é através disso é que vamos sendo testados, sendo provados para continuar evoluindo, né? E qual seria aí a próxima coisa a ser falada, né? A caridade, o amor ao próximo, né? O amor retorna. Fomos criados pelo amor para amar, ou seja, se somos filhos de Deus e Deus é amor, existimos para aprender sobre o amor e para amar, né? Exercitar-se no bem, ou seja, é o que nos dá apoio, praticar a caridade, olhar não só para nós mesmos, mas para as pessoas que estão próximas de nós. Muitas vezes a gente fica vivendo a nossa vida, né? E não olhamos, às vezes, para os nossos entes queridos que estão tão próximos de nós, inclusive outras pessoas que não estão tão próximas, mas que poderíamos também fazer alguma coisa. Então, só não fazer o mal não adianta, temos também que praticar o bem, porque se Deus é amor, né, nós existimos através do amor para amar o próximo. Então, quando nós tivermos a oportunidade e condições, devemos sim praticar o bem, seja em qualquer instância que for, né? E, do outro lado, o ódio, né, atrasa a nossa evolução, além de multiplicar as dificuldades, ou seja, demonstra, né, que se nós temos sentido ódio, né, temos que fazer essa mudança de rota, porque o ódio não é atributo divino, né? O ódio ainda mostra que a gente tem ainda inferioridades e devemos mudar isso, por mais dolorido, por mais demorado que seja, mas temos que pensar, poxa, se eu estou sentindo ódio ainda no meu coração, é porque ainda eu preciso, né, mudar a maneira de pensar, porque isso vai atrasar minha caminhada e vai aumentar ainda mais as dores, as dificuldades, as tribulações, porque a pessoa acaba se fechando, né, acaba se autopunindo, se isolando muitas vezes, e os desdobramentos são inúmeros, né? Então o ódio precisa ser bem trabalhado para que a gente deixe de ter esse ódio, dado que nós somos filhos do amor e devemos viver o amor e viver para amar, né? E o nosso modelo é o exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso modelo e guia Jesus, através da sua passagem pelo planeta Terra, nos deu vários exemplos. Amar ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Tá? E o ponto final, para finalizarmos aqui nosso encontro, é que nenhum espírito foi criado para sofrer. Todos nós fomos criados simples e ignorantes para buscar a perfeição. A nossa jornada, as escolhas, às vezes equivocadas, né, acabamos caindo na lei de causa e efeito. Ou seja, muitas vezes, por falta de conhecimento, dentro dessa jornada, né, de evolução, fazemos algumas escolhas e essas escolhas às vezes geram consequências. Então, a responsabilidade que temos sobre os nossos atos acaba, de uma certa forma, recaindo sobre nós, porque somos responsáveis, né, pelo que fazemos e também pelo que deixamos de fazer. Então,
Nenhum espírito foi criado para Deus para sofrer, né? A ideia aqui é que na medida que nós vamos avançando, né, vamos ganhando método, vamos ganhando, né, condições de evoluirmos na questão da perfeição, né, porque isso é uma coisa que vai sendo construída, e a partir dessas escolhas bem-sucedidas, já não vamos libertando, né, das imperfeições e vamos tendo um caminho mais fluido. Então nós vamos atingir mais rapidamente, né, a perfeição. Isso não quer dizer que nós já nascemos prontos, não existe isso, né, porque para Deus, todos fomos criados simples e ignorantes, e conforme nós vamos caminhando, né, vamos aprendendo, passando pelas tribulações, pelos desconfortos, né, das sucessivas existências, até chegarmos, né, à perfeição absoluta. Então todos nós estamos nesta caminhada, né, e precisamos ter essa consciência, ok? Eu acho que foi uma lição muito bem aproveitada, trouxe pontos muito importantes para a nossa reflexão. Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.